E aí, pessoal, tudo bem? Para a gente fechar com chave de ouro todo o estudo analítico da circunferência, eu preparei aqui dois exercícios complementares para a gente resolver. Uma é da FUVEST, um exercício da FUVEST, e outro do ITA. São questões de nível difícil, mas que vão ser interessantes para a gente dar um fechamento legal no assunto. Vamos lá? Beleza, gente. O primeiro exercício é um da FUVEST de 2010 e diz o seguinte, ó. No sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, OX, Y, da figura, estão representados a circunferência de centro na origem e raio 3, bem como o gráfico da função y igual a raiz de 8 sobre módulo de x. Nessas condições, determine as coordenadas dos pontos A, B, C, D de intersecção da circunferência com o gráfico da função. Então aqui, ó, tá vendo que a função está cortando a circunferência nos pontos A, B, C e D, então ele quer as coordenadas desses pontos. E na letra B ele quer a área do pentágono OABCD. Então se eu juntar aqui, ligar esses pontos com segmentos, vai formar um pentágono e ele quer a área dele. Essa é uma questão muito boa, pelo menos do meu ponto de vista. E a gente vai trabalhar nela, basicamente, como encontrar essas intersecções. A gente já viu como que determina intersecções entre retas, que era resolvendo o sistema, entre circunferências, já comentei com vocês, resolvendo o sistema, e entre a circunferência e essa função estranha aqui, também a gente vai determinar os pontos através de um sistema, certo? Se você tiver duas funções quaisquer, duas curvas quaisquer no plano e quer saber onde elas se cruzam, resolva o sistema com as equações que você vai descobrir, certo? Aqui na minha figura, esse gráfico aqui, ó, é o da função que ele me deu, raiz de 8 sobre módulo de x. E a circunferência ele não me deu a equação, mas eu vou precisar dela para resolver o sistema. E a equação dela é tranquilo, né? A gente vê que o centro dela é na origem, e na equação da circunferência é sempre x menos x do centro elevado ao quadrado. Então fica x menos 0, que é x ao quadrado. Mesma coisa para o y, vai ficar y menos 0, que é y ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. E o raio ele fala que é 3. Então fica igual a 3 ao quadrado. Fica isso aqui. X² mais y² igual a 3 ao quadrado. E aí o que eu vou fazer para descobrir os pontos A, B, C e D é resolver o sistema com essas duas equações. X² mais y² igual a 9, né? Quero 3 ao quadrado. E a outra função, y igual a raiz de 8 sobre módulo de x. Como que a gente pode resolver esse sistema? Bom, o jeito mais simples é aproveitar que aqui na segunda equação o y já está isolado e trocar o y da equação de cima por raiz de 8 sobre módulo de x. E aí vai ficar assim, ó, x² mais, aí no lugar do y, raiz de 8 sobre módulo de x ao quadrado igual a 9. Aí nessa fração eu posso levar o quadrado em cima e embaixo, fica a raiz de 8 ao quadrado, que é 8, e o módulo de x ao quadrado é x ao quadrado, né? Quando você pega um módulo e leva ao quadrado, você pode tirar o módulo, porque você já está garantindo que não vai ser negativo. Então fica x² mais 8 sobre x² igual a 9. Para ficar uma equação um pouco mais bonitinha, né, sem denominadores, eu vou multiplicar tudo por x² aqui. Então eu multiplico, é como se eu estivesse fazendo a distributiva, né? Eu multiplico o x² por x², vai ficar x². Eu multiplico o 8 sobre x² por x², e aí o x² vai cancelar, só vai ficar mais 8. E no segundo membro aqui, o 9 multiplica por x², fica 9x². Eu já vou jogar o 9x² para o primeiro membro, vai ficar assim, ó. x² menos 9x² mais 8 igual a 0. Ficou uma equação de quarto grau, que já era esperado, porque não são 4 pontos de intersecção? Então a gente tem que descobrir 4 valores de x. Equações de quarto grau podem me dar até 4 valores diferentes de x. E é o que vai acontecer aqui. Só que para resolver uma equação de quarto grau, não é tão simples, certo? A não ser esse tipo de equação de quarto grau que a gente chama de equação biquadrada, que os coeficientes do x, aliás, coeficientes não, os expoentes do x aqui são números pares, x elevado a 4 e x ao quadrado só. Nesse caso, para a gente resolver essa equação, a gente faz uma troca de variáveis. A gente pode chamar o x² de t, certo? E aí aqui o x² é como se fosse um x ao quadrado ou ao quadrado. Então fica t ao quadrado. Vai ficar menos 9t, estou trocando x² por t, mais 8 igual a 0. E aí repare que eu fiquei com uma equação do segundo grau. Eu transformei uma de quarto grau
para uma de segundo grau, que eu já sei resolver. Ou você usa Bhaskara ou você usa soma e produto, que você achar mais fácil. Tudo bem? Aí depois que você achar os valores de t, aí você volta nessa troca que você fez e descobre os valores de x. Vê, ó. Eu vou resolver essa equação aqui por soma e produto, certo? Se você preferir Bhaskara, faça por Bhaskara, tá certo também. Como é que era mesmo por soma e produto? A soma dos valores, a soma das raízes, tem que ser menos b sobre a. Menos b, no caso, seria 9 sobre a, que é 1. Então a soma tem que ser 9. E o produto tem que ser c sobre a, ou seja, 8 sobre 1, que é 8. Então soma 9 e produto 8. Você consegue pensar em dois números que a soma dá 9 e o produto dá 8? Se eu somar dá 9 e se eu multiplicar dá 8. Concorda que 8 e 1 satisfazem isso? 1 mais 8 dá 9, então a soma dá 9, e 1 vezes 8 dá 8, o produto dá 8. Pronto, nem precisei fazer Bhaskara. Se o t vale 1, repare que minha variável, no meu plano cartesiano, eu preciso saber o x e o y. Esse t foi só um meio do caminho, então tem que voltar para x. Ó. Eu volto ali. X² não era t? Então se o t é 1, significa que o x² é 1. E o que elevado ao quadrado dá 1? Não é só 1. Certeza que você pensou no 1 só. É o 1 e o menos 1, né? Muita gente às vezes esquece do negativo. Certeza que você pensou só no 1, não, mas a maioria sempre pensa só no positivo. Até eu mesmo, às vezes, né? Penso lá, o quadrado dá 1. 1. Não, menos 1 também. Então significa que o x pode ser 1 positivo ou 1 negativo. Se o x é 1 positivo ou 1 negativo, quanto valeria o y? Ó, o y é raiz de 8 sobre módulo de x. Como aqui está no módulo, tanto faz se é 1 positivo ou 1 negativo. O módulo vai dar 1. Então vai ficar só a raiz de 8 sobre 1, que é a raiz de 8. Esse seria o y. Então significa que um dos pontos que está lá é o ponto de coordenada 1 para o x e o y raiz de 8. E outro ponto é o menos 1 para o x e o y raiz de 8 também. Tudo bem? Agora, se o t for 8, a gente volta ali na troca, então significa que x² é igual a 8. Se o x² é 8, significa que o x é raiz de 8. Positivo ou negativo. Também tem que lembrar de colocar o positivo ou negativo ali. Certo? Não é só quando a raiz dá exata, não. E se o x valer mais ou menos raiz de 8, se eu jogo dentro do módulo, ele vira raiz de 8. Tanto faz positivo ou negativo, o módulo deixa positivo. E aí você teria raiz de 8 sobre raiz de 8, e qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. Então outra possibilidade seria y é igual a 1 para quando o x fosse raiz de 8 positivo ou raiz de 8 negativo. E isso são os 4 pontos, né? Vamos lembrar lá do gráfico que ele me deu? Como é que eu faço para saber qual que é o A, qual que é o B, qual que é o C, qual que é o D? Eu vejo o seguinte, o A é o ponto que tem a coordenada x maior. Qual é o maior desses 4 valores de x que está aqui? O mais 1, o menos 1, o mais 8, o mais raiz de 8 ou o menos raiz de 8? É o mais raiz de 8, não é? Então eu sei que a coordenada x do ponto A é raiz de 8. E o y, então, vai ter que ser 1. O ponto B. O ponto B é um ponto que tem o x positivo e não é o raiz de 8. O outro x positivo, tirando o raiz de 8, é o mais 1. E aí, quando o x é 1, o y é raiz de 8. 1 raiz de 8. O C. Ele é um que tem... não é o menor valor de x, o menor está lá no D, certo? E o menor seria o menos raiz de 8, então ele vai ser o menos 1, né? Ele não é o menor, mas é negativo do mesmo jeito. Então ele vai ser menos 1 para o x, e o y raiz de 8, e o D é o que sobrou. Menos raiz de 8 para o x e y valendo 1. Essa é a resposta do item A. Ele pediu os 4 pontos, estão aí. Na letra B, bonitinha, antes de ir para a letra B, comentário. Bonitinha, né? Então, de novo, a gente usou aquela informação de que se você quer pontos de intersecção, resolva o sistema com as equações. Tem sistemas que são mais fáceis, né? Quando são só duas retas é mais fácil. Tem sistemas que são um pouco mais difíceis, esse aqui a gente teve que usar a equação biquadrada, né? Chegou em 4 valores, né? Eram 4 intersecções, mas pode ser mais fácil ou mais difícil, mas se você quer intersecção, sistema neles.
Letra B, ele queria a área do pentágono formado pelo polígono OABCD. E agora eu já sei as coordenadas dos pontos. Vou colocar aqui, ó, o A era raiz de 8, 1, o B era 1 raiz de 8, o C é menos 1 raiz de 8 e o D é menos raiz de 8, 1. Para eu calcular a área desse pentágono, eu poderia usar aquela fórmula que a gente viu lá no estudo analítico do ponto, onde você coloca aquele determinante, entre aspas, né? E aí você coloca, por exemplo, você colocaria aqui 0, 0, que é a origem, né? 0, 0, depois você coloca raiz de 8, 1, 1 raiz de 8, você vai colocando todos eles e resolve aquele determinante. E metade disso, né? Lembra? Era meio vezes esse determinante. Você chegaria na resposta, certo? Mas aqui eu quero fazer de um jeito diferente, que vai ser um pouco mais fácil, acho que vai dar menos trabalho. Eu vou dividir esse pentágono em duas partes. Um triângulo aqui embaixo e um trapézio lá em cima. E aí eu sei que a área do pentágono é a área do triângulo mais a área do trapézio. Certo? Como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, né? Eu vou pensar que esse triângulo está de ponta cabeça, né? Normalmente a gente vê a base embaixo, mas não tem problema, a base está lá em cima. Essa base aqui, ó, ele vai do x valendo raiz de 8 até o x valendo menos raiz de 8. Concorde que a distância entre o A e o D ali, ó, como os dois têm o mesmo y. O y dos dois é 1, então eles estão exatamente numa horizontal ali. Vai ser raiz de 8, que é o pedacinho do ponto A até o eixo y, mais outro raiz de 8, que é do ponto D até o eixo y aqui. Né? Porque você ignora o negativo quando a gente está pensando em distância. Então, raiz de 8 mais raiz de 8 vai dar 2 raiz de 8, essa base do triângulo. E a altura é o y, que aqui é 1, né? Vai do 1 até o 0, então a altura é 1. Então fica 2 raiz de 8 vezes a altura 1 dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. No trapézio, esse vai ser um pouco mais chato. Como é que faz mesma área de trapézio? É a base maior mais a base menor, que multiplica a altura e divide por 2. A base maior, a gente já sabe que vale 2 raiz de 8. A gente já usou para o triângulo lá. A base menor, essa aqui que vai do B até o C, ó, é o 1 mais o 1. Esquece o negativo, né? Então vai dar 2. Então a base maior 2 raiz de 8 mais base menor. E a altura? A altura, aqui o y do B e do C não é raiz de 8? Então a altura seria o raiz de 8 menos a alturinha do triângulo, que era 1, né? Então raiz de 8 menos 1. Tudo isso sobre 2. Certo? Resolvendo essa conta, a gente calcula a área. Dá para eu simplificar os dois aqui, ó. Se eu tenho multiplicações nessa fração, né, em cima e embaixo, eu posso cancelar o 2. Aí fica só raiz de 8. A área do triângulo é raiz de 8. A área do trapézio, a gente tem que fazer a distributiva. Então eu pego 2 raiz de 8, multiplico raiz de 8, depois multiplico menos 1. Ó, 2 raiz de 8 vezes raiz de 8, raiz de 8 vezes raiz de 8 é 8. Vezes 2, 16. Então esse 16 que está aqui. Depois 2 raiz de 8 vezes menos 1. Menos 2 raiz de 8. Agora com 2 aqui, ó. 2 raiz de 8 e menos 2, que é o que aparece aqui. E aí que beleza. O menos 2 raiz de 8 e o mais 2 raiz de 8 vão simplificar, vão cancelar. E aqui, então, a área do trapézio vai ficar simplesmente 16 menos 2, que é 14. 14 dividido por 2, 7. Raiz de 8 mais 7, então, é a área do pentágono que ele queria. Tudo bem? Ficou mais fácil, eu acredito, fazendo desse jeito do que se fosse pelo determinante lá. Se você quiser como exercício, tenta fazer e vê se bate a resposta. Tudo bem? Esse foi o nosso primeiro exercício. O exercício da FUVEST era de segunda fase, né? É um exercício esperado mesmo, que não seja tão rápido de ser resolvido. Vamos agora para o segundo exercício, que é uma questão do ITA, também de segunda fase. Certo? Ou pode ser que seja de primeiro, mas era aberto, depende da prova como era, eu não estou lembrado. Mas ele diz o seguinte, eu só sei que é uma questão aberta, não é de alternativas. Seja C a circunferência de centro na origem, passando pelo ponto P34. Se T é a reta tangente a C por P, determine a circunferência C' de menor raio, com centro sobre o eixo X e tangente simultaneamente à reta T e à circunferência C. Na hora que você lê isso aqui, eu tenho certeza que a primeira impressão é, não entendi nada. A menos que você seja muito bom de interpretação de primeiro.
Eu não entendi nada ainda. Quer dizer, eu já sei como é que é porque eu resolvi aqui manter a apresentação. Mas de primeira, assim, é muito difícil pegar. Então, o que eu costumo fazer quando a questão é um pouco mais complicadinha assim, e às vezes até quando é mais simples também? Fazer a figura. Vamos parte a parte. Seja C a circunferência de centro na origem, passando pelo ponto P. Então, eu tenho uma circunferência, que desenho um plano cartesiano, circunferência de centro na origem, e ela passa por um ponto P, 3, 4. Desenhei aqui um ponto sobre a circunferência e falei que ali é a coordenada 3, 4. Aí ele fala assim, ó, T é a reta tangente a C. C é o nome que ele deu para essa circunferência. Então eu tenho uma reta que é tangente a C pelo ponto P. Então tem uma reta aqui assim, ó. A gente até consegue determinar essa reta, lembra? Acho que foi um dos primeiros exemplos que a gente fez quando está falando de retas tangentes. Acho que umas 2 aulas para trás. Né? Quando você tem a reta tangente passando por um ponto que está na circunferência. E ele quer saber o quê? A circunferência C', C' é o nome da circunferência, de menor raio, com centro sobre o eixo X e tangente simultaneamente à reta e à circunferência C. Então, o centro dessa circunferência, que eu quero descobrir, tem centro no eixo X. De modo que ela seja tangente simultaneamente à reta e à circunferência. Ó, essa circunferência pequenininha aqui, ó. Tangente à reta e à circunferência C. Quando ele fala determinar a circunferência, ele está, na verdade, pedindo determinar a equação dessa circunferência. Tudo bem? E para eu descobrir a equação dessa circunferência, o que eu preciso? Do centro e do raio. Eu preciso dessas duas coisas. E a única coisa que eu sei é o y do centro. Eu sei que o y do centro é 0, né? Ela está em cima do eixo x, o centro dessa circunferência. Então eu sei que o y do centro é 0. Então falta descobrir o x do centro e o raio. Tudo bem? É uma equação que eu considero complexa, então vamos pouco a pouco. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a equação dessa reta tangente, essa reta vermelhinha, porque provavelmente eu vou precisar dela, né? Porque a circunferência que eu quero descobrir é tangente a ela também. Então, vamos lá. Eu sei que essa reta passa pelo ponto 3, 4. Se eu sei o ponto da reta, um ponto que ela passa, se eu soubesse também o coeficiente angular, aí eu uso aquele y menos y0 igual a mx menos x0, né? O ioiô mixoxô que eu falo para vocês, e descubro a equação dela. Então vamos tentar descobrir o coeficiente angular dessa reta. Como que a gente faz isso? A gente viu já como é que faz. Eu vou pegar esse raio que junta o centro com esse ponto de tangência, porque eu sei que ali, ó, eles vão formar 90 graus. E aí, esse raio é fácil de descobrir o coeficiente angular. A gente sabe que é só fazer ΔY por ΔX. Aqui é a origem, né? Por isso que eu chamei de coeficiente angular da reta OP, passando pela origem e pelo ponto P. O ΔY é 4 menos 0. E o ΔX, 3 menos 0. Isso dá 4 terços. Então o coeficiente angular desse raio é 4 terços. Como essa reta T é perpendicular, a gente tem que inverter e trocar o sinal. Só isso. Então esse 4 terços vira menos 3 quartos. Tudo bem? E agora que eu sei o coeficiente angular dessa reta vermelhinha e também um ponto que ele passa, que é o ponto 3, 4, é só jogar no ioiô mixoxô. Então no lugar do y0 eu ponho 4, no lugar do x0 eu ponho 3 e no lugar do m eu ponho menos 3 quartos. Tá aqui. Passo o 4 multiplicando, fica 4y menos 16. E o menos 3 que sobrou, faço a distributiva. Menos 3x mais 9. Que está aqui, ó. O menos 3x eu passo para o primeiro membro. E o 9 também. Aí vai ficar 3x mais 4y menos 25 igual a 0. Essa é a equação da reta T. Não é o que ele pediu. Ela só vai ajudar a gente nos próximos passos. Tudo bem? Então, isso aqui era a reta que tinha chegado, ó. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou descobrir, antes de continuar, o raio dessa circunferência grande. Eu não quero a equação dela, mas o raio dela vai ser necessário para mim. Como que eu calculo esse raio? É só fazer a distância do centro até esse ponto P. Já que o ponto P está em cima da circunferência, é só fazer essa distância. Então vai ser aquela raizona, né? Aí você põe 4 menos... sempre é diferença dos x ao quadrado mais diferença dos y ao quadrado. Então seria 3 menos 0 ao quadrado mais 4 menos 0 ao quadrado.
Aqui é 3 ao quadrado, que é 9. Aqui é 4 ao quadrado, que é 16. Somando 25, tirando raiz, 5. Então, o raio aqui dessa circunferência maior é 5. Tudo bem? Beleza. Então, já sei o raio dessa circunferência e já sei a equação da reta. O que eu vou fazer agora para tentar descobrir o raiozinho ou o x do centro dessa circunferência menor, que é o meu objetivo para conseguir chegar na equação dela? Eu vou chamar de A essa coordenada x desse ponto. A coordenada da y eu já sei que é 0, certo? E aí o que eu posso falar? Ó, o raio dessa circunferência pequenininha é igual à distância do ponto A, vou chamar que aqui é o ponto A maiúsculo, que tem a abscissa Azinho minúsculo. Então vai ser a distância do ponto A até a circunferência maior. Essa distância aqui, ó, já que ela tangencia, é o raio da pequenininha. Mas eu também posso calcular esse raio como sendo a distância desse ponto até a reta T, porque elas são tangentes, né? Quando elas se tangenciam, a distância do centro à reta é igual ao raio. E aí eu vou usar essa igualdade dessas duas distâncias para descobrir esse Azinho. Olha que sacada. A distância do A até a circunferência, concordam que vai ser A menos 5? Por quê? Vamos supor que aqui o A fosse 7, por exemplo. Se ela está tangenciando a circunferência, e eu tenho 5 de raio da maior, para chegar no 7 seria um 2 aqui, né? Seria um raio 2. Isso daria o A igual a 7. Se eu fizesse então 7 menos 5, me dá o raiozinho. Tudo bem? Então basta subtrair a abscissa desse centro, tirando o raio da maior, vai dar o raiozinho. E a distância do ponto A, que é esse ponto aqui, até a reta T, essa distância, a gente calcula por aquela fraçãozona, né? É a distância de um ponto até uma reta. Como é que eu calculo isso? Eu pego a equação geral da reta, o primeiro membro, né? E aí no lugar do x, eu troco pelo x do ponto que eu estou calculando a distância. E no lugar do y, eu ponho o y do ponto. Então, 3x vai virar 3a, que é o x do ponto, né? Estou calculando a distância até o centro. 4y vai virar 4 vezes 0, que esse ponto tem coordenada y igual a 0. Menos 25. Então, peguei aqui e dentro da raiz quadrada, o que eu coloco? É o coeficiente de x elevado ao quadrado e o coeficiente de y elevado ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Repare que eu montei aqui uma equação que só tem uma variável, o a. Então, com isso aqui, eu espero determinar esse centro dele aqui, o x do centro. Bom, vamos dar uma simplificada aqui. Ó. Nesse módulo que aparece aqui em cima, vai ficar 3a, o 4 vezes 0 eu posso ignorar, né, porque dá 0, e depois menos 25. Então, 3a menos 25, e embaixo fica 5. Né? A gente já fez essa raiz quadrada 500 vezes. Aí esse 5 eu passo multiplicando. Vai ficar 5a menos 25, igual a esse módulo. Quando você tem um módulo igualado a algum número, vamos supor, se eu tivesse módulo de x igual a 3, significa que esse módulo, o que está dentro do módulo, ou é 3 positivo ou 3 negativo. Ele tem as duas opções, porque o módulo troca o sinal, né? Se for necessário. Né? Quando ele é negativo, ele tem que trocar o sinal. Então, significa que esse 3a menos 25, ele pode ser o próprio 5a menos 25, ou o oposto disso, que é menos 5a mais 25. Tudo bem? Entendeu essa parte? O que está dentro do módulo, ou seja, o que está aqui no meu segundo membro dessa equação, ele pode ser igual ao próprio primeiro membro, que é 5a menos 25, ou o oposto do primeiro membro, que é menos 5a mais 25. O oposto é trocar o sinal de tudo. Tudo bem? A gente já trabalhou com módulos antes e foi sempre essa técnica que a gente fez. Só que normalmente era com número. Era um módulo igualado a um número. E a gente fazia. O que está dentro é igual a esse número ou o negativo dele, né? E poderia ser com letras, igual está aqui. Também você separa em dois casos. Ou é o próprio valor ou o oposto dele. E agora vamos resolver cada uma dessas. No primeiro, ó, o menos 25 eu posso cortar dos dois lados, né? Porque se eu somar 25 nos dois membros, eles somem. E aí, se 3a é igual a 5a, necessariamente o a tem que ser 0. Só que o a igual a 0, a gente vê que não pode ser. O a igual a 0 seria a própria circunferência grande aqui, ó. Seria ela mesma. Não é ela que a gente quer. Então, o que eu quero? Eu quero o resultado da segunda ali. Pela falta de espaço, ó, vamos fazer de cabeça.
O menos 5a eu passo para cá mais 5a, que dá 8a. E o menos 25 eu passo para lá mais 25, que vai dar 50. Então fica 8a igual a 50. Então a é 50 sobre 8. E o 50 sobre 8 dá para simplificar 25 quartos. Então pronto, ó. Descobri o x do centro aqui, ó, 25 quartos. O que falta só para eu conseguir a equação da circunferência? O y do centro eu já sei que é zero. O x do centro eu acabei de descobrir, falta o raio. E o raio é só calcular 25 quartos menos o 5. Né? Eu calculo o x dessa circunferência e tiro o raio da maior. Então fica 25 quartos menos 5. O 5 é a mesma coisa que 20 sobre 4, né? Eu faço isso para simplificar, fica mais fácil de pensar na subtração de fração. Que aí quando o denominador é igual, basta subtrair em cima. 25 menos 20 é 5, então fica 5 quartos. Esse é o raio da circunferência pequenininha. Então eu sei o centro, 25 quartos, 0, e o raio, que é 5 quartos, que eu acabei de descobrir. Pronto. Como é que eu descubro a equação de circunferência? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Então fica x menos 25 quartos ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, igual a 5 quartos ao quadrado. E aí é só simplificar, né? O y menos 0 é y, aí fica y ao quadrado, e os 5 quartos ao quadrado você leva em cima e embaixo, 25 sobre 16. Essa é a equação da circunferência pedida. Beleza? É uma questão também um pouquinho complexa. As duas que a gente fez nessa aula são bem compridas, envolvem bastante raciocínio, por isso que eu quis fazer eles. E chamei de exercícios complementares. Eles complementam os conteúdos que a gente viu dentro de circunferências. Tudo bem, gente? Então, ficamos por aqui e espero que vocês tenham gostado desses dois exercícios. Eles são muito bons. Até mais. Tchau para vocês.